Bien, queridas, hoy tenemos nuestro último encuentro de este eh, curso que para mí estuvo muy bonito estar con ustedes y poder hablar de los mitos y sus relaciones con los arquetipos y cómo hablar, cómo trabalhar essas coisas, não, em biodança, em como trazer as estruturas míticas dentro de uma perspectiva arquetípica dentro das danças, não? Então, foi muito bonito. E hoje vamos trabalhar, não? Ver um pouco esta figura mítica que se chama Cocopelli. Cocopelli é um andarilho divino, que suona una flauta, e que hace música. hum, que la tradición de Cocopelli pertence a los pueblos latinos, americanos, especialmente más del norte de América, no Sudamérica, ¿no? Entonces, a partir del México, entrando un poco dentro de del borde más sur, em relação mais ao Pacífico ali dos Estados Unidos, então toda esta região se diz que tem com uma raiz azteca. Bien, Cocopelli es muy representado así con esta figura humana, pero muchas personas dicen que recuerda un poco un insecto también, ¿no? Entonces, pero es una figura a principio humana de un hombre ¿eh? Tocando una flauta y que tiene siempre este formato un poco curvado, ¿no? Entonces, esses cabellos assim, entonces, o que chama a atenção imediatamente a respeito de Cocopelli, é que é um músico, é um músico e um andarilho. Então, se diz que Cocopelli era um homem de muito poder, muitas vezes se pode dizer como um semideus ou um deus, uma deidade, pero se vamos comparar um pouco com a mitologia grega, quizás um herói, né? É que ele tinha esta capacidade, através da música, mobilizar os elementos da natureza, né? E, e assim traer la lluvia que hace brotar los granos, las semillas, ¿no? Y así traer alimento a las comunidades que están, às vezes, improdutivas com sus semillas, ¿no? Entonces, esta música que hace las semillas crescerem, que influenciam nos elementos da natureza. Então, Cocopelli é esta presença, e quando ele chegava em uma comunidade, na pequena comunidade de pueblos ancestrales, então toda a comunidade se mobilizava porque sabia que ele traria uma coisa de bem-aventurança, de novas possibilidades de cosecha, de alimentos, de água, não? E que poderia também, através de sua música, fazer a sanação, não somente da terra, mas também das pessoas. Entonces, es un mito, es una figura mítica en realidad, porque no tenemos exatamente un mito acá, no tenemos una historia súper estruturada, ¿no? Pero tenemos este personaje mítico, quizás su mito tenga
se perdido aí em todas as este processo colonialista que esta região sofreu, não? Então, quizá tinha uma história mais estruturada, não? Que eu não encontrei assim uma história super estruturada, pero fragmentos de histórias, né? Ah, donde ele tem esta capacidade de invocar os elementos através da música. Esto entonces trae esta dimensão arquetípica da música, a música como um, uma dimensão arquetípica poderosa, hum, que tem a capacidade de cambiar coisas na natureza e nos seres humanos, chamando a atenção que a música é um dos sete poderes de biodança. Então, é super importante. É uma forma, Cocopelli é uma forma que podemos trabalhar este poder, trazer como possibilidade de ilustração deste poder, o poder da música. Então, Cocopelli vai utilizar a música para mobilizar a fertilidade das semillas. Pero também sabemos que muitas vezes a música é utilizada como estimulador da fertilidade de los seres humanos também, né? Então, com base na música também surgem os rituais de fertilidade que estão ligados a la terra, hum, a fertilidade da terra, das semillas, a fertilidade dos animais que os seres humanos criam e a fertilidade do próprio humano. Então, a música como um estímulo a esta fertilidade. É claro, obviamente, que aqui a música se associa a outra coisa muito poderosa que é a dança, né? Música e dança são coisas que estão juntas. Então, quando Cocopelli eh, eh, hace música, hace também a possibilidade de um movimento muito fértil, que é o movimento da dança. E acá podemos pensar também que a fertilidade tem a ver não somente com a fertilidade física de reprodução, pero também a fertilidade enquanto criatividade. Então, que a música é capaz de abrir a mente, abrir a possibilidade de novas ideias, de novas soluções. A vibração criativa se dá por la música. A música é um instrumento de abrir a la fertilidade em todas as dimensões. Então, a música também como uma vibração que transforma as vibrações corporais, transforma as vibrações de aquilo que está perdendo a vida, ou está enfermo, ou está se desagregando de alguma forma. Então, que a música é capaz de sanar. Então, a vibração da música é capaz de trazer estados alterados de consciência. La, la vibração da música é capaz de transformar o sistema orgânico fisiológico e é capaz de nos sanar. Então, esta sanação para os humanos, esta sanação também para a terra. Então, es el poder de transformação que a música tem, de alterar estados de desintegração, de trazer maior estados de integração da nossa identidade, de
de cuidado com nós outros mesmos, de la sensibilização às necessidades da terra. Então, uma das coisas muito importantes de Cocopelli é que ele era capaz, quando a terra estava seca, ele começava a tocar seu instrumento, hum, e logo se manifestavam as tempestades, e ele avisava, não? Antes de começar a tocar seu instrumento, ele dizia à comunidade: busquem las. Busquem, agora me faltou o nome em espanhol, que são bacias, coisas para colocar a água dentro, porque vai vir muita água. Então, utilizem essa água com sabedoria, porque ele sabia mobilizar as forças da natureza para que a água venisse. Hum? E, então, quando ele chegava nella comunidade, as pessoas já preparavam as semillas porque sabiam que a terra estaria ah, úmida e llena de nutrientes para poder brotar as sementes, as semillas. Então, o que move, não? O que Cocopelli vai mover através da música, não? Então, acá a música, o poder da música, vem sobre um poder de mover estruturas que não são exatamente explicáveis, não? Então, a música é capaz de nos promover a entrar em vivências, a deixar uma compreensão de solamente racional da vida para entrar em uma percepção muito llena de emoções, muito llena de conexões, não? Então, a música nos permite a conexão com o sagrado. E nós vimos que na imagem de Cocopelli, ele tem uma, assim como está encurvado, e em algumas imagens vai aparecer ele com uma joroba, não? Há uma interpretação para isso. Não é que ele tenha uma joroba, pero sí que é uma bolsa de semillas. Então, junto a sua flauta, ele também viaja, é um andarilho, e está lleno de sementes, de semillas, né? Então, acá traemos todas as possibilidades de la fertilidade, né? Então, este homem que trabalha com a música, com a criatividade e tiene em las manos esta fertilidade de las semillas, esta possibilidade de vida que vai se manifestar. Então, além da presença da música como poder, ele também tem o poder da semilla, que é também uma simbologia muito interessante para nós de biodança, para que podemos trabalhar, não? Desde a separação das semillas hasta el plantar e dançar as nossas semillas. Entonces, acá el arquetipo, ¿no? de la música, y su representación a través de Cocopelli, ¿no? Está, que tiene a ver como la música como estimulación del crecimiento, estimulación de las conexiones posibles, ¿no? Entonces, que são também conexões eternas, não? As mil possibilidades que a vida tem de hacer conexões, hacer vínculos, hacer a possibilidade de
uma coisa que vivimos nutrir outra e fazer ligações entre tudo que já vivimos, já lemos, já vivenciamos. E também a figura de Cocopelli nos traz mucho la posibilidad de comunicación. ¿M? Entonces, él tiene, de cierta forma, por ser un andarillo, saber se comunicar quando chega lá nas comunidades, não solamente suona sua flauta, pero também é capaz de se comunicar, falar com as pessoas, estimulá-las, explicar o que vai suceder, não? Então, su presencia tiene a ver mucho con la comunicación. Y acá podemos ver esta cuestión de la comunicación, no solamente de la comunicación por palabras, que também é, né? Pero perceber esta manifestação de Cocopelli como uma espécie de conexão entre mundos. Então, há um caráter de psicopompo também. Um caráter de que, através da música, ele é capaz de conectar mundos, conectar possibilidades. Então, podemos ver este arquétipo se manifestando em outras imagens arquetípicas, outros mitos, né? Então, vamos ver principalmente que é muito utilizado dentro de biodança, incluso nos módulos de formação, o mito de Orfeu. Orfeu que vence a morte a partir da música, que é capaz de ir hasta el inferno e sair del inferno, não? Vencer a própria morte, porque é capaz de encantar o Senhor del Hades. Então, é um mito muito bonito também, que habla também do poder da música. Então, podemos dizer que, de certa forma, Cocopelli também é uma espécie de Orfeu azteca, né? De alguma forma. E também, eu creio que acá, mais aún, vamos encontrar Cocopelli nel trovador del Idade Média, que era este personagem que caminhava entre as comunidades e contava histórias, e cantava, e divertia as pessoas, e ironizava, e que tinha rol muito distinto dentro da sociedade. Eh, e que algumas histórias de trovadores que encantam também, não? Que são capazes de, através da música, encantar os animais, as plantas, as pessoas. Então, há algumas histórias, contos de hadas que vá ter a figura do trovador, e a mesma figura histórica do trovador como aquela pessoa que leva arte, mobiliza as emoções dentro da comunidade, uma pessoa que é capaz de apaziguar através da música. Isso como um poder da música muito importante, não? El apaziguar, el integrar, el generar estados de contemplação, estados de receptividade. Mesmo dentro de situações onde isto não existia, se cria isto, não? Então, como podemos trabalhar este arquétipo, a música como arquétipo em biodança, né? Então, vamos ver, podemos trabalhar a biodança e voz. Biodança e voz é uma forma muito potente de trabalhar, porque quando cantamos, hacemos uma vibração que vem do próprio corpo. Então, todas as características de sanação, de transformação, de trans e também de criatividade podem ser trabalhados através de biodança e voz. É uma extensão de biodança. Las danças de fertilização. Então, desde danças onde eu vou fazer o resto do agricultor, de espalhar semillas,
hasta la posición geratriz de disposición a ser fertilizado, que es una danza fuerte, ¿no? Ah, danzas donde yo cuido de desabrochar de la flor también, son danzas de fertilización. ¿M? También yo puedo entender que todas las danzas que donde yo cuido de una persona, ayudo a esta persona a expresarse, o dono la mi expresión a otro, tiene como un pano de fundo de esta connotación de fertilización. Después, claro que este cocopelli em si tem muito a ver com a semilla, não? Porque ele lleva as semillas, ele hace crescer as semillas, hace brotar as semillas, então tem uma relação muito estreita com as semillas, não? E quizás também aí podemos trabalhar esta semilla em relação à terra, em relação a los, a la agua, ¿no? Eh, Esto está todo relacionado también, por ejemplo, con la posición generatriz del trabajo, ¿m? Del trabajo primitivo, del trabajo que está ligado a gestos primitivos de trabajo braçal. ¿M? Eh, esta, La música de Cocopelli é uma música que conecta terra e cielo. É uma música que habla de uma profundidade del aqui, agora, a uma elevação também, uma visão de altura. Através da mesma música existe uma conexão. Eu falava para vocês desta característica psicopompo, não? De conexão entre mundos. Então, la posición generatriz de conexión con cielo y terra puede ser muy interesante dentro de esta proposta, né? Quando trabalhamos toda a questão de los alimentos, ¿no? De los alimentos, desta relação de cultivar os alimentos, elaborarlos, alimentar e ser alimentados, entonces entramos em uma dimensão que também acá vamos pensar em posições regeneratrizes, pero puede se manifestar estas danças não solamente como as posições regeneratrizes, existe especificamente as posições, pero quando hacemos, por exemplo, danças de encontro e tudo, de certa forma, há estes restos arquetípicos também, né? Ah, pero hay, nelas posições regeneratrizes, há aspectos muito claros, ¿no? Que é muito interessante quando trabalhamos esta dimensão de la nutrição, de aquilo que eu necessito para viver, seja alimentos, atenção, amistad. Então, existem três danças que são muito complementares, me gusta trabalhá-las de forma complementar. Então, a posição generatriz de pedir, a posição generatriz de dar e dar-se, porque existe resto arquetípico de dar, pero existe este resto pode ser ampliado para dar-se, não? E perceber-se a si mesmo como alimento, como presença que pode alimentar e donar. E também a capacidade de receber. Então, o que Rolando dizia é que muitas vezes estamos muito especializados em uma dessas três, não? Algumas pessoas só sabem pedir, 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 algumas pedem, pero não logram receber, não se dispõem, se sentem humilhadas quando vão receber. Algumas pessoas esperam receber, 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 receber. hã? Algumas se especializam em dar, dar, dar e nunca receber nada. Então, Rolando sempre dizia da importância destas três danças, né? Que são restos levemente diferenciados um do outro, pero que são absolutamente complementares.
hã, e que fazem parte de um universo muito muito importante para o ser humano, que é a relação com os outros, hã, as relações de nutrição que estabelecemos entre nós outros. Acá, desde o mais concreto que seja nos alimentarmos de comida, né? Pero también las relaciones afetivas, emocionales, ¿no? Donde muchas veces yo tengo necesidades que son eh, muy sutiles, que não são tão evidentes como a necessidade de comer, né? Pero que é importante saber manifestar, pedir, saber doar também e dar essas coisas mais sutiles, né? Saber receber, reconhecer, valorizar aquilo que o outro nos dá. Né? Então, estas três danças são muito importantes e eu la associo com Cocopelli, a presença de Cocopelli que vem às comunidades para donar, para estar junto às pessoas, para interagir e perceber, né? E, e as pessoas que sabem reconhecer sua presença tão nutritiva e que pedem e que recebem também, né? Então, estas danças são muito importantes acá, eu creio, né? E depois também eh, eh, las danças que têm a ver com o magnetismo de manos, ¿no? Que, por exemplo, já trabalhamos esses magnetismos de manos nas sequências de fluidez, especialmente a sequência 3, ¿no? Então, onde vamos acabar aí já percebendo o magnetismo de manos, ou esta energia de donação, de sanação que existe em nossas manos, ¿no? Pero hay una posición generatriz de magnetismo, y yo me gusta mucho cuando trabajo esta posición de magnetismo de las manos a traer después como mobilizar essas manos que são llenas de energia e de sanação, e trabalhar os batismos de luz, que são complementares, né? Então, novamente, vendo nela presença de Cocopelli, pela música como donação, como alteração, como alguém que se apresenta dentro de uma comunidade e é capaz de transformar a energia através de sua presença, de sanar através de sua música, sua arte e de alimentar através de suas semillas.